Saúde a Igreja de Cristo com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional, Quero aqui me justificar com os irmãos que tem 2 dias que eu não gravo áudio e teve um dia, ou foi 2 também, nos finais de semanas que eu não gravei o áudio por causa que a gente estava cultuando ao Senhor em algumas congregações, e o voto que eu fiz com Deus foi esse: gravar os áudios no dia que eu não estivesse cultuando, no dia que a gente não estivesse cultuando. Então nos dias que estiver cultuando, não gravarei o áudio. Até porque também pela misericórdia tenho pregado, pela misericórdia de Deus tenho pregado a palavra nos templos também. Então esse foi o voto com o Senhor, de pregar nos dias que não tivesse culto, que não tivesse cultuando em lugar nenhum. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas nas notificações no sininho. A palavra que o Senhor nos deu hoje encontra-se no livro de Eclesiastes, ou o Pregador, capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 18, que vai nos dizer assim. Aqui era o próprio Salomão falando a respeito de si. Ele disse, no versículo 16, ele falou: falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Glória a Deus. Nós sabemos que Deus apareceu para Salomão, o filho de Davi, em sonhos, e perguntou para ele: me diga o que tu queres, e assim eu te darei. Salomão poderia ter pedido riquezas, bênçãos, vitórias sobre os inimigos, mas ele pediu a Deus sabedoria para governar aquela grande nação, a qual o número daquele povo, dos descendentes de Abraão, que Deus havia prometido, era incontáveis como a estrela do céu. Israel tinha tanta gente que não podia se contar. E Salomão, quando viu-se diante deste povo inumerável, incontável, ele pediu a Deus sabedoria para governar aquele povo. E Deus assim concedeu tanta sabedoria que o próprio Deus diz na sua palavra que antes dele não houve ninguém igual a ele, e depois só houve uma pessoa que teve mais sabedoria, que tem mais sabedoria do que ele, que foi o próprio Jesus Cristo. Mas abaixo de Jesus, ninguém teve tanta sabedoria como ele. Mas ele vem dizer que ele falou para o seu próprio coração, dizendo: eis que eu me engrandeci. Então a sabedoria já começou a prejudicar a vida de Salomão. Ele começou a se engrandecer, porque na época dele sabemos que a riqueza era abundante, havia paz no reino, né? Até enquanto ele estava obedecendo a Deus, havia paz no reino e riquezas abundantes, a ponto de a prata ser comparada a uma pedra no meio da rua. Ninguém queria pegar porque a prata perdeu o valor de tanta riqueza que havia naquela época. Provavelmente foi o rei mais rico que houve na face da terra. Mas ele se engrandeceu, começou a se exaltar.
aquele ser. E ele diz que ele sobrepujou, né? Ultrapassou em sabedoria a todos os que houve antes dele em Jerusalém, que ninguém teve mais sabedoria do que ele antes dele em Jerusalém. E realmente foi assim, mas aqui ele já estava se exaltando. Aleluia. E ele disse: o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Nas suas palavras, ele disse que foi o homem que teve mais sabedoria e mais conhecimento. Mas não podemos nos exaltar. E aquele que se exalta, Deus humilha. Aquele que se humilha, Deus exalta. E ele continua falando no versículo 17. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. Se exaltou tanto que já começou a querer entender sobre as loucuras, sobre os desvarios da mente humana. E ele se dedicou a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. E quando ele conheceu a sabedoria, conheceu os desvarios, conheceu as loucuras, ele chegou à conclusão de que, ele disse: vinha a saber que também isto era aflição de espírito, ou seja, era tudo vaidade. O que Salomão buscava, a exaltação dele era vaidade. Que muitas vezes ele vai dizer: eu vi isso debaixo da terra, em cima da terra, debaixo do céu, e concluí que era aflição de espírito e vaidade. Então quando ele fala que algo é aflição de espírito, é a mesma coisa de dizer que é vaidade. E a aflição de espírito também é perturbação, é loucura, é depressão, é ansiedade. Ele descobriu que tudo isso era aflição de espírito, a loucura era aflição de espírito, os desvarios era aflição de espírito, e a sabedoria terrena que ele buscava também era aflição de espírito, era loucura, era opressão, era perturbação, era falta de paz. Nada disso completava ele, toda essa sabedoria. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, esse é completo, ainda que não tenha tanta sabedoria. Ele disse: porque na minha sabedoria, porque na muita sabedoria há muito enfado. E é verdade, quem muito tem conhecimentos das coisas da terra, quem muito tem sabedoria das coisas da terra, não tem paz. Olhe para os ricos, não dormem, não têm paz, não se alimentam bem, só se preocupam em inventar coisas, em comprar coisas, em procurar talvez o melhor investimento, a melhor fazenda, o melhor carro. E aquela sabedoria terrena come a mente, corrói o coração, tira a paz e causa somente aflição de espírito, como Salomão falou, e causa muito enfado e cansaço nas pessoas. Então, quando a Bíblia vem nos dizer, muitos confundem, né? Como eu posso dizer, distorce essa passagem. Quando o apóstolo Paulo vai dizer crescer na graça e no conhecimento, ele está dizendo na graça de Deus e no conhecimento das coisas de Deus. Aí muitos acham que tem que crescer na graça, que é na palavra, dizendo eles, né? E no conhecimento humano, terreno. Nunca que Deus ia mandar, né? Crescer no conhecimento terreno humano. Se o próprio Deus diz através do apóstolo Paulo que a sabedoria do homem para ele é loucura, que a sabedoria de Deus para o homem é loucura também, e que não devemos buscar a sabedoria da terra. Ele fala através do apóstolo Paulo: não devemos buscar a sabedoria terrena, porque essa é diabólica. Essa é terrena, é demoníaca e é diabólica. Mas a verdadeira sabedoria, a que vem do alto, essa que devemos buscar, que vem de Deus. Então Deus vai mandar o homem crescer na graça dele. E no conhecimento terreno não, Deus estava ligando uma coisa na outra. A graça dele com o conhecimento da sua palavra, com o conhecimento das coisas do céu, não da teologia humana, terrena e diabólica, não. Mas não vamos entrar nesse assunto. Salomão disse: no muito e na muita sabedoria há muito enfado.
que muitos que se acham teólogos não têm paz, não sabem nada, só sabem teologia, mas não tem a presença do Espírito Santo, não tem as revelações de Deus, não tem comunhão com Deus, não tem conexão com Deus, não tem vida com Deus, é somente a letra, não tem nada do Espírito. Quando o próprio Jesus, a palavra vai dizer que a letra mata, que a letra é quem mata, mas o Espírito é quem vivifica. Se um teólogo que não tem a presença de Deus pega a Bíblia e lê como se, ele lê como se fosse um livro de estudo, um livro de história, um livro de ciência, de geografia, mas aquele que tem o Espírito Santo, ele lê e vê Deus falando, ele lê e se imagina ali naquele momento, ele lê e sente a presença de Deus, ele lê e Deus dá a revelação daquilo que está sendo lido. Quem tem o Espírito Santo, quem não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito, este tem a verdadeira sabedoria. E Salomão tinha sabedoria, mas a sabedoria de Salomão era voltada mais para as coisas da terra. Salomão não buscou ter sabedoria das coisas de Deus, ele buscou ter sabedoria das coisas da terra. Tanto que ele pediu sabedoria para governar o povo, e governando o povo era o que o povo estava na terra. Esse foi o erro que ele cometeu. Ele poderia ter pedido a sabedoria do céu, a sabedoria para as coisas de Deus, para obedecer a Deus, para temer a Deus, para viver na presença de Deus. Era essa sabedoria que ele tinha que pedir. Mas ele pediu a sabedoria terrena, e por causa da sabedoria terrena, ele acabou se perdendo, acabou adorando falsos deuses, acabou adorando imagem, acabou na prostituição, acabou adorando todo tipo de Deus que existia, porque ele buscou a sabedoria terrena. Mas nós devemos buscar a verdadeira sabedoria que vem do alto, e não a sabedoria terrena que Salomão buscou, a sabedoria terrena. Não devemos buscar essa sabedoria terrena que Salomão buscou, porque ela é demoníaca, é diabólica, e destrói o homem. Mas a sabedoria verdadeira, a verdadeira sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do alto, essa sim capacita o homem para viver na vontade de Deus, nos caminhos de Deus e fazendo a vontade de Deus. Então não faça como Salomão fez, que buscou a sabedoria das coisas da terra, não. Por isso que ele se perdeu no final. Por isso que no final aquele reinado que era de paz já não teve mais paz. Os inimigos começaram a atacar Israel. Salomão chegou ao ponto de servir aos deuses que as suas mulheres serviam, de adorar o sol, a lua e tudo que existia. Adorou a Baal, adorou todos os deuses malignos que não existem, que são apenas imagem. Se perdeu porque buscou a sabedoria da terra, a sabedoria demoníaca, diabólica. Mas se ele buscasse a verdadeira sabedoria, a que Deus quer que a gente busque, que vem do alto, se ele pedisse a Deus a verdadeira sabedoria que vem do céu, Deus deu a sabedoria verdadeira, mas ele se dedicou a buscar a falsa sabedoria, que era a da terra, que é diabólica, que Paulo nos ensina a não buscar essa sabedoria. Mas se ele buscasse a verdadeira sabedoria que Deus queria que ele buscasse, a verdadeira, a sabedoria que Deus deu a ele, se ele se dedicasse a andar na sabedoria que Deus deu, ele ia permanecer firme até o final. Porque Davi falou: não adore outros deuses, não se desvie, segue o teu caminho, teme ao Senhor, se homem, teme ao Senhor. Salomão, meu filho, Davi falou com ele, mas ele teve duas opções: permanecer na sabedoria que Deus deu a ele, a que Davi ensinou a ele, ou buscar a sabedoria da terra, a sabedoria para administrar riquezas, a sabedoria para administrar povos, a sabedoria terrena. Ele buscou a sabedoria terrena e por isso se perdeu no final. Mas nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto, a verdadeira sabedoria, a única e verdadeira sabedoria que vem de Deus. Essa nos levará para morar no céu. Então guarde essa palavra. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.